de nós lermos isso aqui, nós vamos nos deparar sobre outra situação. Certo? Nós fomos convidados para um congresso eucarístico. Certo? Que bom. E nesse congresso eucarístico nós vamos meditar sobre algumas realidades que envolvem a Sagrada Eucaristia. E a primeira realidade de hoje é a questão da presença real de Jesus na Eucaristia. Será que nós cremos verdadeiramente que Jesus está na Eucaristia? Será? Imagine que vocês soubessem que vocês iriam morrer e que vocês gostariam de deixar uma herança para alguém que vocês amassem muito. O que vocês iriam deixar? Vai ser que você vai deixar de herança para as crianças? Ensinamento. O que vocês vão deixar de herança? Vocês estão muito bonitinhos, viu? Vocês iam dizer, não, estou deixando uma casa para os meus filhos, ou estou deixando, sei lá, um carro, estou deixando isso, estou deixando aquilo. Quando nós pensamos no processo da nossa morte, nós sempre pensamos em deixar alguma coisa para alguém. Né? E mesmo que nós não pensemos que isso vai acontecer, mas de alguma forma isso acontece. É tanto que mesmo os sacerdotes, eles são convidados a fazer um testamento. Né? É um testamento que é espiritual, mas um testamento que também, se tem alguma coisa, por favor, diga para quem vai, porque depois, senão o povo fica se matando aí, dizendo que a batina velha do Padre João é nossa. Né, Padre João? Se bem que a batina dele não é velha, é tudo impecável, né, João? Então, imagine que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele também pensou em nós. E Ele pensou em nós, deixando para nós uma herança. E essa herança é o testamento do seu amor por cada um de nós. Esse testamento de amor, que compõe os bens próprios de Jesus, são escritos na celebração da Eucaristia. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, Ele, sabendo que chegou a hora de passar desse mundo ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os enquanto se abre, diz o evangelista. Ele tomou o pão, deu graças, partiu e o entregou, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Depois, tomou o cálice com vinho, na oração eucarística diz: repleto do fruto da videira, deu graças e depois disse a eles: tomai, bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então imagine que aqui está a herança de nosso Senhor para cada um de nós. E a herança de nosso Senhor para nós não é uma coisa, mas é Ele mesmo. Ele mesmo quis ser a herança, Ele mesmo quis ser a riqueza, Ele mesmo quis ser o bem oferecido a cada um de nós. E esse trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios nos diz justamente isso. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse: o que ele disse? Que é dado para vós fazer isto em memória de mim. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Então, essa é a herança de nosso Senhor para nós. A herança de nosso Senhor para nós é seu corpo, seu sangue, oferecidos para a nossa salvação. É por isso que a Eucaristia encerra para nós o tesouro dos tesouros. É tanto que o livro chamado Sacramento da Eucaristia, de um autor chamado Frederick, ele diz assim que Deus teve realizado a obra da criação. E colocando-se diante dessa obra da criação, entendendo que era admirável e maravilhosa, quis surpreender ainda mais o homem. E para surpreender o homem, ele criou algo que estava para além da criação. Ele inventou a Eucaristia. Então imagine que a Eucaristia é a invenção do amor de Deus para cada um de nós. Se a obra da criação é admirável, muito mais admirável é estarmos diante dele, ali, na hóstia consagrada, que se apresenta nos acidentes do pão e do vinho, e dizer: verdadeiramente Cristo Jesus está ali presente. É o testamento do seu amor por cada um de nós. Mas para que nós entendamos ainda melhor, irmãos, nós vamos recorrer à ceia judaica, como ela era realizada. Então, na ceia judaica, todo aquele ritual para se celebrar a libertação do povo, havia 4 cálices que se bebiam. Na época de Jesus, o sacrifício, ele estava unido também à questão da refeição de Páscoa.
havia o cordeiro que era imolado, nós sabemos, né? Quando o povo ele foi sair da escravidão para a libertação, o Senhor Deus ordenou também como deveria ser feito isso, inclusive a celebração, como deveria ser feita, deve se pegar um cordeiro, macho, e de uma anuidade, e assim por diante. Se o cordeiro for grande e a família não for tão numerosa, deve-se chamar os vizinhos para a refeição e assim por diante. Então, nessa Páscoa dos judeus, também chamada de Seder, ou Sedar, haviam esses 4 cálices. E dentro dessa refeição da Páscoa, 2 regras eram necessárias. Imagine, estão lá reunidos para a celebração da Páscoa. Essa refeição pascal. Só que para você participar, tinham 2 regras que eram indispensáveis. Ou seja, sem as quais não se poderia participar. E a primeira regra era que se houvesse antes da celebração um jejum, horas de jejum até chegar o momento da ceia pascal. Então, por volta das 15 horas, eles já começavam o jejum, para quando chegar no momento da refeição, eles poderem participar da refeição. Me diga uma coisa, existe algum reflexo disso na Eucaristia? Ou não? Onde? Não acredito. Quanto tempo a igreja pede que nós jejuemos de alimentos sólidos até o momento da celebração da Eucaristia, até o momento de colocarmos? 1 hora. Todo mundo faz isso? Esperamos que sim. Pois é. Então, lá na ceia, essa é uma das regras. Na ceia pascal dos judeus. A partir das 15 horas, eles já não comiam mais comidas sólidas. Eles guardavam o jejum, que é para chegar no momento da Páscoa. E ali na Páscoa, eles estarem prontos para poder comer na refeição. Comer do cordeiro. Além dessa primeira regra, havia uma outra regra. Ninguém poderia deixar a ceia sem antes beber do 4º cálice. Era a regra. E nós vamos entender, irmãos, por que da beleza de tudo isso? Porque nós somos herdeiros de algumas das realidades dos judeus. Nosso mestre era judeu. E nós não podemos negar que em alguns dos rituais judaicos a igreja também encontrou, né, ali o sentido de celebrar, só que agora não mais na ótica dos judeus, mas agora na ótica de Cristo Jesus. Por isso que ele é o cordeiro pascal. Né? Ele é o cordeiro oferecido. Ele é o cordeiro que será entregue para a nossa salvação. E dentro dessa refeição pascal, meus irmãos, esses 4 cálices, vamos a eles. O primeiro cálice é chamado de cálice da santificação. Em outras palavras, no hebraico, né, ele é chamado de kiddush, cálice da santificação. Imagine o pai estava ali reunido em torno da mesa, ainda não era a ceia como tal. Imagine que são os ritos introdutórios da ceia. O pai estava ali, na mesa, em torno da mesa, sentados estávamos outros ao redor também. E essa primeira taça era vinho misturado com água. O cálice da santificação. Aí depois nós tínhamos o segundo cálice. Esse cálice é chamado de cálice da proclamação, ou chamado de Haggadah. Aqui é interessante porque todas as vezes no Sábado Santo eu me lembro dessa cena. Porque eles estão reunidos para a ceia pascal deles. E ali na ceia pascal, em torno da mesa, já beberam o primeiro cálice. Que cálice que era? Santificação. O cálice da santificação. Aí o filho mais novo pergunta assim ao pai: pai, por que essa noite é diferente? Por que nessa noite nós comemos ervas amargas? Por que nessa noite nós comemos o pão sem fermento? E aí o pai começa a contar toda a história da libertação. Nossos pais eram escravos e nós, nessa noite, fomos libertados. Então, esse cálice da proclamação é esse cálice que manifesta justamente a realidade da libertação operada por Deus. E eles precisam fazer memória disso. Porque para nós, a experiência da memória não é somente o fato de lembrar o que aconteceu. Para nós, fazer memória tem uma profundidade. Fazer memória quer dizer presentificar. Então, quando nosso Senhor Jesus disse fazer isso em memória de mim, nosso Senhor está dizendo que todas as vezes que nós estamos reunidos para a celebração da Santa Eucaristia, o que acontece? Aquele que é o sacrifício que ele ofereceu torna-se presente. Não é uma memória no sentido, eu estou me lembrando de que Jesus na última ceia fez isso. Não, para nós está acontecendo a última ceia. Presentificação, torna-se presente. Eu costumo dizer, eu tenho uma dificuldade de começar a missa com bom dia, boa noite ou boa tarde. Tem.
Às vezes o povo diz, não é educado. Não, mas sabe por quê? Porque na missa não tem tempo. Na missa não tem tempo. Porque mesmo que nós estejamos aqui hoje, que é dia quando? Primeiro, o mês extraordinário, o mês Sagrado Coração de Jesus, o mês do Imaculado Coração de Maria. O mês, esse mês, né, vai ser também o mês do Santíssimo Sacramento e assim por diante. Esse mês extraordinário. Nós estamos aqui dia 1º de junho de 2026. Mas quando nós estamos reunidos para a celebração da Santa Missa, não existe tempo. Nós tornamos presente aquele único acontecimento. O Frei Daniel da Clarice, que é o pregador da Casa Pontifícia, numa sexta-feira da Paixão, ele disse assim: quando vocês estiverem voltando para casa e alguém perguntar para vocês onde vocês estavam, digam sem medo, nós estávamos no Calvário. Porque não tem tempo. Os mistérios que nós estamos celebrando, eles são mistérios atemporais. Eles não se encaixam dentro do tempo, no sentido de que, e agora é assim. Não. Nós estamos transcendendo isso. Nós estamos diante do mistério que se dá. Nós estamos diante do presente, que ali está sendo oferecido para nós por Cristo Jesus. Então, o Pai contava isso no Filho. Porque nessa noite, nós fomos libertados da escravidão. Nessa noite. Não foi outra noite. E olha, que eles estavam celebrando uma Páscoa, que já tinha acontecido a libertação. Mas quando o filho mais novo perguntava ao pai, ele dizia: porque nesta noite nós somos libertos. Nesta noite. Isso é fazer memória, irmãos. Fazer memória é tornar presente o acontecimento. É por isso que é presentificação. Presentificação. Então, é o segundo cálice, que é chamado de cálice proclamação. Da proclamação. Em hebraico, Haggadah. E o terceiro cálice é o cálice da bênção, também chamado de Beracá ou Beracá. Aqui a ceia começava oficialmente. Aí começavam os comes e bebes, e aí no finalzinho do comes e bebes, aí se começava a tomar o terceiro cálice, o cálice da bênção. Depois que se tomou o cálice da bênção, nosso Senhor Jesus Cristo deixou a ceia. Eles cantaram os salmos, né? Eles, quando começaram a cantar, e o salmo que eles cantaram é o Salmo 118, que é o Halel, né? Eles cantaram a primeira parte, porque a segunda parte pertencia ao quarto cálice. Nosso Senhor, ele não tomou do quarto cálice. Ele deixou a ceia sem tomar o quarto cálice. Lembram que não podia? E onde é que esse cálice vai entrar? Daqui a pouco nós vamos saber. Esse quarto cálice é chamado de cálice do louvor ou da consumação. E após eles beberem do quarto cálice, a ceia estava encerrada. Jesus não bebeu desse quarto cálice. Vocês já ouviram falar de um protestante convertido chamado Scott Hahn? Já? Scott Hahn, ele escreveu um livro sobre o cálice da consumação. Por quê? Porque na cabeça dele, esse cálice vai aparecer. Mas onde esse cálice vai aparecer? E que esse cálice será oferecido para Jesus. Vamos lá. Evangelho segundo São João, capítulo 19. Acharam? Tudo bem, gente? Tá? Que bom. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, lembra o cálice da consumação. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse, para que se cumprisse a escritura até o fim: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Fixando então uma esponja embebida de vinagre num ramo de sopo, levaram-no à sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Onde Jesus tomou o último cálice da ceia? Na cruz. Na cruz. E é interessante porque os exegetas dizem que esse vinagre, na verdade, era uma espécie de um vinho que estava mais para a água do que vinho. É por isso que deram para Jesus aquele vinho vinagrado naquela esponja que estava embebida.
E é interessante porque o tudo está consumado de Jesus é justamente para dizer isso. Agora nós temos uma nova ceia. E essa ceia é a ceia no cálice do meu sangue e no corpo meu. Eu sou o cordeiro. Tudo está consumado. Então, irmãos, imaginem. É preciso que nós nos recordemos de que na Eucaristia, Jesus verdadeiramente está presente. Seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade. Quinta-feira Santa. Lembram-se da celebração? Não faz muito tempo que a gente celebrou. O que acontece na Quinta-feira Santa? O padre começa a celebração da Santa Missa, lembram? E no final da Santa Missa, tem bênção ou não? E é interessante, por quê? Porque a missa, na quinta-feira, para os judeus, e nós somos herdeiros disso, quando surge a primeira estrela, já é o outro dia. Então, na quinta-feira santa, até o momento em que Jesus se entrega na cruz, é um único dia. Um único dia. Então, ele começa na ceia, e ele encerra no cálice da consumação, que é o cálice que ele bebe na cruz. Por isso, na quinta-feira, a gente vai para casa sem a bênção final. Quando é na sexta-feira a gente inicia a celebração da paixão do Senhor sem o nosso sinal da cruz comumente, porque nós ainda estamos na ceia. Pois é, meus irmãos, a profundidade desse mistério. Catecismo da Igreja, 1376. Vai para 1376. O Concílio de Trento resume a fé católica ao declarar: por ter Cristo nosso Redentor dito que aquilo que oferecia sobre a espécie do pão era verdadeiramente seu corpo, sempre se teve na Igreja convicção que o Santo Concílio declara novamente: pela consagração do pão e do vinho, opera-se a mudança de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo nosso Senhor, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue. Essa mudança, a Igreja Católica denominou-a com acerto e exatidão. Este milagre nós chamamos de transubstanciação. E aí, para que nós entendamos isso, é preciso que nós entendamos de filosofia metafísica. Existe a substância e existe os acidentes. Certo? Existe a substância e existe os acidentes. Quem é você? Rosângela. Rosângela, olhando para a Rosângela, nós estamos diante da substância ou nós estamos diante do acidente? E aí? Acidente. Quem dá mais? Quem dá menos? Olhando, levanta aí, Tatiana. Olhando para o Padre João, nós estamos diante do acidente ou da substância? Eu acho que é um acidente, e mais foi um trem que passou por cima dele, porque o bicho está acabado, né? Então, acidente é como as coisas se apresentam. Eu olho aqui a Rosângela, os cabelos dela, eu vejo o rosto dela, eu vejo o corpo dela e assim por diante. Mas, ela é mais que isso. Existe a substância, Rosângela. Existe a substância, Rosângela. Agora, o que acontece na consagração? Nós estamos diante do acidente pão e do acidente vinho. Depois que é feita a chamada consagração, aquilo que é acidente permanece ou desaparece? Não, permanece. Nós vemos ou não o acidente? É ou não pão? Tem ou não gosto de pão? Agora, a substância é a mesma? Por isso chama-se transubstanciação. A substância mudou, porque não é mais substância de pão, não é mais substância de vinho. Não, agora é corpo e é sangue. Os acidentes continuam os mesmos. A gente olha e vai ver pão. A gente olha e vai ver vinho. O cheiro é de vinho. O gosto é de vinho. O gosto é de pão. Mas, após a consagração, não é mais pão e não é mais vinho. Ô, cadê esse peito de Jesus? Sofia, bota a tua voz aí no microfone para eu ver. O moço que toca. Não é mais pão, é Deus presente. Se vê, se sente. Cordeiro imolado sobre o altar. Não é mais vinho, é o sangue do Senhor que nos liberta e cura nosso coração da dor. Não é mais pão, é Deus. Se vê, se sente. Cordeiro imolado sobre o altar. Não é mais vinho,
É o sangue do Senhor que nos liberta e cura o nosso coração. Então, irmãos, os acidentes continuam os mesmos, a substância muda. Certo? Mas o milagre da Eucaristia é tão supremo que em alguns momentos na história o acidente também mudou. Por quê? Para curar a incredulidade dos homens, de que ele está verdadeiramente presente na Eucaristia. Quem aqui conhece o milagre de Lanciano? Para que serviu aquele milagre? Para curar a incredulidade do sacerdote que estava duvidando se Jesus estava ou não ali presente. E tantos outros milagres. Bom, não é ainda aprovado pela igreja, né? Eles não declaram assim. Mas quem lembra da Beata Maria Araújo? A Beata Maria Araújo. Lá do Padecista, gente. Vocês não são nordestinos, não? Não? Ai, que pena. Eu sou. Graças a Deus. A Beata Maria Araújo, ela comungou algumas vezes. E quando ela recebia a hóstia na sua boca, a hóstia se tornava carne e sangue. Então imagine, nosso Senhor, Ele quis que também os acidentes em algumas situações mudassem, para que o homem pudesse fazer a proclamação de fé. Verdadeiramente Jesus Cristo está presente na hóstia consagrada. Quem viu o último milagre que aconteceu na Índia? Viu ou não? O Vaticano acabou de fazer todos os estudos e disse verdadeiramente é um milagre. Sabe o que é? A hóstia consagrada. E na hóstia consagrada apareceu o rosto de Jesus. É tanto que foi devolvido. Eu não sei se foi no ano passado, no ocasião do Paulo VI, ou se foi já agora. Já está na hora? Ah, tá. Eu pedi o evangelho para saber se era para terminar, mas o relógio está escondido. Não sei o que ele tem, como se ele quer justificar para esse lado. A hóstia, você depois pode procurar. Na hóstia apareceu o rosto de nosso Senhor. Apareceu e está lá. Está lá, porque o nosso Senhor quis dizer que ele estava ali presente e que é preciso que nós creiamos nisso. Então, meus irmãos, a herança deixada por nosso Senhor Jesus Cristo é seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade. Jesus não deixou coisas para nós. Jesus se deixou para nós. Ele não quis deixar para nós qualquer bem. Ele quis ser nosso bem. E é por isso que quando nós estamos reunidos para a celebração da Eucaristia, nós estamos diante do nosso bem amado. Do nosso bem amado. A dureza foi tomando conta dos nossos corações. E nós não somos mais capazes de nos colocar diante de nosso Senhor Jesus Cristo e de manifestar a Ele todo o nosso amor, dizendo: és verdadeiramente o meu único tesouro, a minha riqueza. Quisestes ficar, não quisestes me deixar sozinho, não quisestes me abandonar. Para lembrar as palavras do apóstolo, do evangelista. Tendo chegado o momento de passar nesse mundo ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então é o nosso bem amado, irmãos. Eu sei que é difícil, e é muito difícil, nós chegarmos ali diante do sacrário e nós dizemos: o Senhor é, eu sei. Às vezes ele é silencioso, não diz nada, e a gente fica naquela agitação, naquela inquietação. Eu não sei se vocês são como padre Cristiano, mas eu chego lá e eu tenho assim, não vai dizer nada. É, mas não. De vez em quando a gente lança é terrível. Eu falo para ele: por favor, sobre esse vazio ali, o negócio acontecer. Está ali nosso bem amado. Está ali aquele que quis permanecer conosco. E talvez, irmãos, aí eu digo que aquilo que de mais velho existe, né? Porque quando nós falamos acerca das leis, né? Nós temos aquilo que são as leis naturais, mas de uma lei natural sempre existe uma lei sobrenatural. Então, olha só. Quando nós estamos diante da Eucaristia, nós estamos diante de quem? O que prova que Jesus está ali presente? Primeiro a fé. E depois a fé que nos faz crer na palavra que ele disse. Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Mas não só isso. Mas, irmãos, nós sabemos que também os demônios, eles tremem diante da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Existe um satanista aqui, acho que é americano, se eu não estou enganado. E quando ele ia falar sobre a questão das chamadas missas satânicas, ele dizia, né? Sabe o que é que nós fazemos para que a missa seja satânica? Nós precisamos roubar uma Eucaristia da Igreja Católica. Mas, gente, por quê? Porque eles creem que Jesus está na Eucaristia. E às vezes nós não cremos. Eles creem que Jesus está na Eucaristia. Imagine, a missa deles, para ser válida, eles precisam roubar. É o sacrilégio, né? Isso é excomunhão. Pelo amor de Deus, ninguém rouba a Eucaristia. Porque se roubar a Eucaristia, está excomungado da igreja. Então, eles dizem que para a missa deles ser válida,
precisa de uma hóstia consagrada da igreja. Ele sabe que Jesus está na Eucaristia. Ele sabe. Muitas vezes nós não acreditamos. Muitas vezes o trato que nós temos com a Eucaristia é um trato terrível. É tanto que quando nós vamos recepcionar a Santíssima Eucaristia, nós não recepcionamos a Eucaristia como se nós estivéssemos recebendo uma pessoa, mas é. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Nós estamos recebendo uma pessoa. Nosso Senhor Jesus Cristo, seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade. A Sagrada Escritura, a Bíblia, é clara. É preciso que nós creiamos que Jesus está verdadeiramente presente. Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos 54 até 57. Estou já terminando, tá, João? Fica me apressando aí nessa tua cara que eu prego sobre o Senhor. Esse acidente. João 6, 54. Acharam? Gente, eu vi isso, mas é por brincadeira, porque ele é muito lindo. É a cara do Pai. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. A vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeira e o meu sangue é verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Quando nós compramos a Jesus, o que nós nos tornamos? Sacrários vivos. Sacrários vivos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu permaneço em Jesus. E também, meus irmãos, nós temos o testemunho de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia, ele diz: eu não tenho gosto pela comida deste mundo, pelos prazeres deste mundo, eu não tenho gosto. Eu quero o pão de Deus, que é a carne de Cristo. Eu quero o pão de Deus, que é a carne de Cristo. No folhetim de vocês, me empreste o seu, por caridade. Número, não está no número, é Bênção do Santíssimo. Lá na Bênção do Santíssimo nós temos um canto chamado Adoro-te Devoto. Oi, eu. 29, perdão, 29. Eu não estou fazendo página aqui não, gente. Menina não me disse. Essa menina não me disse. Estou me devolvendo para ti. Mas aí eu levei para casa. Tato e vista falham, bem como sabor. Só porque o ouvido tem a fé e vigor. Creio o que dissestes. Ó Jesus, meu Deus, verbo da verdade, vindo a nós nos céus. Nossa vista falha, assim como o sabor. Porque nós vamos sentir o sabor dele não. Eles falham. Mas por meu ouvido tem a fé. Porque eu creio nas palavras de nosso Senhor Jesus. E aí, por que é tão difícil nós crermos que Jesus está na Eucaristia? Tua divindade não se viu na cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos ali Deus. É difícil, irmãos. É difícil. A gente reclama de São Tomé. Nossa, mas como ele não acreditou? Se fosse você e eu, também imagino. Aí, nem a humanidade vê-se aqui Jesus. Quando nós estamos diante de Jesus na Eucaristia, a gente vê a humanidade? Não. Mas ali está. Ali está Deus e ali está o homem. Porque ele não se separa. Não se separa. Última coisa para a gente encerrar a noite. Todo ser vivo precisa se alimentar. Sim ou não? Sim. Certo. Do que se alimentam os aquáticos? De algas, que mais? Dois minutos. Está vendo porque é um acidente? Do que se alimentam os herbívoros? E as plantas são vivas ou são mortas? Então todo ser vivo se alimenta de outro ser vivo. Isso é chamado de cadeia alimentar. E nós nos alimentamos também de seres vivos. Coitado do boi. Fazer o quê? Um bom churrasco. Quem pode negar? E aliás, querendo me convidar a ficar à vontade. Mas, no nosso caso, existe uma realidade que não se aplica aos animais. Porque os animais, eles não têm alma. Que nós temos. Então o nosso corpo é alimentado ou não? Alimentado com o quê?
boi, capim de churrasco e essa. O caminho que a gente come a vaca cortadela, a gente come. Né, João? Eu faço regime assim. Eu faço regime assim. Isso que é para comer folha, né? Aí a folha come, a vaca come a folha, como a vaca come a folha. Mas, eu toda a academia, filha. A academia ela também. Eles ficam inspirados porque eu me viram fazendo exercício. Mal saber, que uma vez na vida não namoro com ele. O homem tem a sua alma espiritual e ele precisa também ser alimentado. Do que nossa alma é alimentada? Da Eucaristia. Da Eucaristia. É o pão vivo. A gente precisa ser alimentado aqui que tem vida. Por isso Jesus disse, né? A minha carne é a vida dada para o mundo. Pois é, irmãos, vamos para dentro de Jesus agora? Vamos dizer a Ele: eu tenho sede do Senhor, eu tenho fome do Senhor, eu sei que o Senhor está verdadeiramente presente. Eu quero viver contigo, eu quero morrer contigo. Dá-me a graça dele te amar cada vez mais. Que assim seja. Amém. Não